E nesse vídeo a gente vai ver sobre as construções, como funciona, no geral tem muitas dicas, né, de estratégia, mais para vocês entenderem mesmo o que são cada uma dessas construções. Bora lá ver no Upland Kingdom. Então aqui ele fala que tem vários tipos de construção, cada um faz alguma coisa e apenas as pedreiras e as minas, elas não podem ser destruídas de maneira nenhuma. Uma vez construída, ela vai ficar lá para sempre. Outras construções você pode destruir se você quiser. Todas elas, a primeira coisa que acontece são os trabalhadores pegarem o recurso necessário para construir aquela construção. Em seguida, ele limpa o terreno, as árvores que estiverem no caminho, ele tem que limpar. Então, por exemplo, quando você vai construir uma barraca, antes de construir a barraca, ele vai falar assim, vai demorar 5 dias para construir essa barraca. Aí quando você constrói, você vai ver lá que tá 6, 7 dias. Você fala, uai, mas não falou que era 5 dias? Como é que tá 7 dias? É porque acrescentou 2 dias para os trabalhadores cortarem as árvores. Essas madeiras, né, vão para o seu estoque. E aí depois disso eles vão construir. Então vamos ver algumas aqui. A tradução é horrível, mas vamos seguindo aqui. Deixa eu até tirar por enquanto. Ó, fazenda, mina. Aqui ele deve ter entendido mine, né, de meu. Quarry, armory, granary, stockpile, smelter. Então é interessante você lembrar dos nomes em inglês, porque muita gente usa o nome em inglês, né? Vou deixar aqui, vou colocar em português, vou ler e depois vou deixar o nome em inglês. Vamos tentar dessa forma. Então, as farms, elas têm o tamanho mínimo de 20 metros quadrados e você pode colocar o tamanho que você quiser. A partir de 20, né? Se o seu terreno tem 100 UP2, você começa com 20 e você estica. Fala assim, eu quero 21, 22, 23, 24, até o tamanho máximo do seu terreno. Aí, dependendo do tamanho, como eu falei no outro vídeo, cultiva mais. Então, você precisa de trabalhadores. Quanto maior ela for, mais trabalhadores você precisa para cultivar. Por exemplo, uma fazenda de 20 UP2 vai precisar de um trabalhador só. Uma fazenda de 100 vai precisar de 5. E por aí vai. E lembrando que uma fazenda, grande ou pequena, ou média ou gigante, ela cultiva uma coisa por vez. Então, assim, se você colocou para cultivar batata, ela inteira vai cultivar batata. Aí, quando acabar a batata, se você quiser trocar, você pode trocar. Agora, no mesmo terreno, se você constrói várias pequenas, você pode fazer cada uma delas cultivar alguma coisa diferente. Só que cada uma vai cultivar um pouquinho só. Então, você tem que ver. Se você tem muito terreno, você pode construir várias grandes. Se você tem pouco terreno, constrói várias pequenininhas para você ter produção de tudo. Então esses são as fazendas, lembrando que depois a gente vai ver sobre os trabalhadores. A gente tem o trabalhador, o cara geral, ele faz tudo, quase tudo. E tem os outros especialistas, a gente tem os fazendeiros. Enquanto um trabalhador coleta numa certa velocidade, um fazendeiro coleta muito mais rápido. Então, quando você tem fazendas, é ideal que você treine os trabalhadores para virar fazendeiros, porque aí eles coletam mais rápido. A contrapartida é que os fazendeiros só cuidam de fazenda, eles não fazem outras coisas como os trabalhadores, mas a gente vai falar mais sobre isso lá pra frente. Aqui as minas, ó. Como que funciona a mina? Ela ocupa 25 metros quadrados daquela montanha, que ela só pode ser colocada na montanha, mas você não consegue colocar outra. Colocou 25, ela ocupa 25 e você não consegue construir outra mina. Você pode construir outras coisas que caibam numa montanha. Tem outras 5 construções ali que você consegue colocar, inclusive a pedreira. Então é isso, você colocou a mina, ela vai disponibilizar recursos minérios ali que você não conseguia ver antes, né? Se você tem uma mina, você tem uma montanha sem a mina, você clica, você não vê nada. A partir do momento que você constrói a mina, aí você vai ver quais são os recursos que tem dentro dessa montanha. Por exemplo, aqui, ó, essa montanha não tem nada nela, não tem mina, não tem nada. Então eu tô vendo arbusto de fruta e os animais para eu pegar carne. Agora, deixa eu pegar uma aqui que tem, ó. Aqui eu tô em Las Vegas. Vamos para Kansas. Vou pegar uma montanha que tem mina construída lá em Kansas. Vamos aqui, ó, essa de gelo, ó. Ela tem uma mina construída, só que aqui já acabou tudo. Vocês não vão ver nada. Vamos ver numa que tenha alguma coisa. Que essa aqui tudo acabou, essas minas aqui, ó, tá tudo escuro. Aqui, por exemplo, ó, tem pedra e isso aqui que eu esqueci o que é. É mármore. Então, a gente tem pedra e mármore, bastante pedra e um tanto de mármore. Então, a partir do momento que eu construir a pedreira ou a mina, eu passo a ver o que tem ali para eu extrair. Beleza? Vamos voltar lá para o guia para ver o restante das construções. São bastante.
Então a gente tem a pedreira. A pedreira, ela começa com um tamanho mínimo de 25 e você pode esticar ela para o tanto que você quiser. Quanto maior a mina, mais minério ela consegue extrair. Então você pode construir a pedreira do tamanho que você quiser e a mina não. Deixa eu colocar isso aqui em português. O armory, que é onde a gente guarda tudo que a gente produz para o exército. Espada, colete, arco e flecha. Tudo isso precisa ser guardado em algum lugar. A gente já começa com um estoque que cabe um estoque mínimo ali, se eu não me engano é 200. Você consegue já produzir algumas armas, algumas armaduras e você tem onde colocar. A partir do momento que você começa a crescer, você precisa construir armories para caber todo esse armamento que você está construindo. Cada UP2 que você constrói do armory, ele pode ser construído com um UP2 só, acrescenta 40 espaços para guardar armamento. Então se você constrói lá um armory de 10 UP2, você vai conseguir colocar mais 400 armamentos, beleza? A gente tem o granary, que é basicamente a mesma coisa do armory, só que é para guardar comida, né? A gente guarda comida. Isso aqui é muito importante, o tempo todo a gente está construindo isso aqui, porque a partir do momento que você vai crescendo, vai tendo mais fazenda e tal, você precisa ter comida suficiente para, caso você não consiga entrar no jogo hoje, amanhã, você passa muito tempo sem poder mexer no jogo, você tenha comida suficiente para os seus trabalhadores viverem e os guerreiros também viverem 1, 2, 3 dias sem que você precise entrar no jogo. Aí depois, quando você volta, você continua produzindo mais coisas. Então é importante caber toda essa comida, e quanto mais você vai crescendo, mais pessoas tem no seu reino, mais comida você precisa, mais lugar você precisa. E o stockpile é a mesma coisa, só que para guardar coisas. Madeira, pedra, ouro, pedra preciosa, todas as coisas que não são de comida e não são armas, são guardadas no stock, aqui no stockpile. Mesmo esquema os dois aqui, ó, só que pro granary e pro stockpile, cada UP2 te dá mais 200 de espaço. Beleza? Então, se você construir um granary de 10 UP2, você vai ter mais 2.000 lugares para comida. Parece muito, mas não é, né? Quando vocês vão ver mais para frente no jogo que 2.000 lugares aí você acaba, quando você vai crescendo, você vai pegando esse espaço rápido, bem rápido. A gente tem um smelter, que é onde a gente consegue produzir, pegar os minérios e fazer as famosas barras, né? A gente faz barra de ouro, barra de prata, barra de ferro. A gente precisa das barras de ferro para construir as armaduras, as espadas e tudo mais. Então o smelter é onde ele pega o minério e transforma em barras que vão ser utilizadas para várias outras coisas. Inclusive em construções também você precisa de barras de ferro. Aqui você precisa do blacksmith, é um cara específico para fazer o smelter. O trabalhador, no caso aqui, ele não consegue fazer esse serviço. Você precisa treinar um trabalhador para virar um blacksmith e ele fazer essa produção aqui. E a gente tem a blacksmith, que é onde a gente produz as armas. A gente pega tudo que precisa. Se for um arco e flecha, você precisa de madeira. Se for espada, você precisa da barra de ferro. E também você precisa ou de madeira ou de carvão para você esquentar essas barras e fazer a produção de ferro, ou de espada, de armadura, né? Fazer essa forja. Então você precisa do produto e de fogo. O fogo ou você faz com a madeira, tem um tipo de madeira que você faz o fogo, ou você pode fazer com carvão também, que faz mais rápido. A gente tem o boiler, que é onde fabrica arco e flecha. É uma construção específica para arco e flecha. Então, só serve para isso mesmo. A gente tem o cookpot, que é onde uma pessoa pode cozinhar alguma coisa. Porque a gente tem os recursos naturais, que são as frutas, que são comestíveis. A gente tem as fazendas que produzem coisas comestíveis, como batata, cenoura. Só que a gente pode cozinhar essas coisas. E esses produtos, esses alimentos, quando eles são cozinhados, eles são melhores, né? Eles rendem mais. Por exemplo, você pega, vou chutar um valor aqui, 10 cenouras e 10 batatas, você produz 40 sopas. Então, ao invés de comer 10 batatas e 10 cenouras, que dá 20 de alimento, você usa eles para cozinhar uma sopa. Junto com madeira, o fogo, né? Cozinha a sopa e ele produz mais comida. Então, esse cookpot, você consegue fazer um cozinheiro, ou um trabalhador mesmo, cozinhar algum tipo de alimento. Que, por exemplo, os animais que você pega nas lands lá, eles te dão carne crua. Para você fazer a carne comestível, você precisa de uma panela para fazer essa carne aí
cozinhar ela, né, sei lá o que eles vão fazer ali, mas ela vai passar a ser um alimento comestível depois de cozida. E aqui você também pode colocar um cozinheiro. Ele vai fazer mais rápido do que um trabalhador, né? Então você precisa muito desse cookpot. Sem ele você vai ficar comendo coisa crua o tempo todo ali, não alimenta bem, você vai ter que produzir muito. Então é sempre bom você ter até mais de um dessa panela aí para cozinhar, processar os alimentos e gerar mais alimento. E a gente tem a cozinha, que é a versão melhorada do cookpot. A cozinha, além de produzir mais rápido, porque tem até 4 pessoas cozinhando ali, ela tem alimentos que só são feitos na cozinha. Alguns alimentos você não consegue fazer na panela, você precisa da cozinha para fabricar eles. Então a cozinha é uma versão melhorada também, altamente recomendável você ter uma cozinha para produzir algumas coisas aí que não seriam possíveis. O windmill, você vai precisar muito dele para fazer o pão, porque a gente produz na fazenda, a gente produz o trigo precisa ser processado em farinha, e depois na cozinha você fabrica o pão. Então o pão é um dos alimentos que mais rende, que mais te dá. A produção de pão é muito rápida, é muito boa, te dá muito pão. Só que você precisa da fazenda de trigo, você precisa do windmill para fazer a farinha e você precisa da cozinha. Não serve nem a panela não. Você precisa da cozinha para fabricar o pão. É um processo muito maior, você tem que construir muita coisa. Para construir a cozinha você precisa de ferro, então você tem que ter ferro antes e tal. Para começar a produzir pão é mais complicado no início, só que depois que você começa a produzir o pão, te dá um alívio grande ali na comida, que produz bastante. Só que você sempre tem que ter a plantação de trigo rodando lá, senão você fica sem farinha. A gente tem a brewery, que é a cervejaria. Os guerreiros, né, e alguns tipos de trabalhadores que a gente treina, eles precisam de comidas específicas, que eles chamam de comidas luxuosas. Vinho e cerveja são feitos aqui. Outros produtos luxuosos, como doces e um caldo de carne especial lá, são feitos na cozinha. Esses são alimentos que são feitos pros guerreiros. E para alguns trabalhadores mais elegantes ali, às vezes, quando você começar a crescer, você vai começar a precisar desse tipo de alimento. E a cervejaria é onde você faz o vinho e a cerveja. Sem ela, a cozinha não faz, a panela não faz, tem que ser com a cervejaria. A gente tem o chopping block, que é onde a gente processa as madeiras que a gente derrubou das árvores em madeira processada, que é feita para construir as coisas, e também fogueira, lenha para fogueira. A lenha que é usada tanto para cozinhar a fogueira, né, lenha de fogueira, ou para derreter os minérios para fazer barras de ferro, barra de ouro e tudo mais. Então o chopping block é onde você coloca um trabalhador para processar toda a madeira que você derrubou das árvores em madeira processada ou em lenha para fogueira para fazer outras coisas. E a gente tem o sawmill, que é a mesma coisa do shopping block, só que maior. Cabem mais pessoas, produz mais rápido, beleza? A gente tem o Peasant Academy, que é onde você reverte. Se você treinou um trabalhador geral para virar por exemplo, um cara que mexe com madeira, de fato, você pode reverter, pegar ele e voltar ele a ser um trabalhador geral aqui na Peasant Academy, beleza? Peasant é o nome que eles dão para o trabalhador geral. A gente tem o Tattery Book, aqui é onde você ensina um trabalhador geral a ser um outro trabalhador. Fazer um trabalho específico, ou joalheiro, ou ferreiro, ou o madeireiro, várias outras coisas, só que é um por vez. E a gente tem o Trade School, aqui você treina 10 por vez, 10, beleza? Aqui fala 6, mas já mudou para 10. E aqui cabe, obviamente, aqui é 15 o PTU, aqui é 40 o PTU, é bem maior uma escola do que o lugarzinho aqui pro cara ler um livro. Então aqui é onde você treina, e vocês vão ver no próximo vídeo por que é muito importante você treinar pessoas específicas, não só pela velocidade que elas produzem. Porque se você pensar, poxa, se eu fizer um fazendeiro, ele só vai trabalhar na fazenda, enquanto o meu trabalhador eu posso colocar ele para cozinhar, eu posso colocar ele para mexer na madeira, eu posso colocar ele para fazer várias coisas. Por que eu vou treinar um fazendeiro que só faz isso? Ele coleta mais rápido, mas e se eu precisar dele para outra coisa? Então fica atento no próximo vídeo que eu vou te falar por que você precisa treinar essa galera. Trade School, a gente tem o Sparring Grounds, que é onde você consegue treinar 4 dos seus trabalhadores gerais em guerreiros. Só que o Sparring Grounds só faz os guerreiros light. São guerreiros que não tem muita armadura, guerreiros mais estão ali para proteger, mas eles não são os melhores guerreiros não. E você consegue treinar 4 por vez. Enquanto as barracas, aqui você consegue treinar 10.
e treina os melhores guerreiros também. Você consegue treinar os Knights, né, os cavaleiros, arqueiros mais protegidos, piqueiros com armadura, enquanto no outro é um cara com a lança sem armadura nenhuma, né? Então, só que aqui você treina um pouco mais rápido, que são unidades guerreiras mais fracas, sem armadura, mas você já tem, né? Se você ainda não está produzindo armadura, mas tem ali uns arco e flecha, você pode treinar uns arqueiros mais light aqui e já ter alguma certa proteção. Ao invés de esperar construir uma barraca e ter todas as armaduras, e você só pode treinar um guerreiro se você tiver armadura para isso. Você não pode treinar ele e depois dar uma armadura. Ele só permite que você treine um guerreiro se você tiver armadura para dar para ele, beleza? E a gente tem o joalheiro, que aqui é onde a gente processa as famosas pedras desconhecidas em algum outro tipo de pedra. E uma coisa que te coloca mais alto no ranking do reino geral, que é a cidade que você tá, por exemplo, eu tô em Kansas, o que te coloca mais pra cima? Várias coisas, uma delas, quão rico é o seu reino. Então, pedras preciosas contam como riqueza no seu reino. Então, quanto mais pedras preciosas você tem, maior você vai ficando, né? Mais poderoso você vai ficando, junto com outras coisas que você tem, a quantidade de pessoas, quantidade de guerreiros, tudo vai te pontuando no ranking lá. Mas as joias raras são bastante procuradas. Eu tenho algumas aqui só para vocês entenderem o que é, ó. Eu tenho ametista, 13 ametista, 10 aquamarine, 12 citrine, 5 diamantes, 7 esmeraldas, e aqui para baixo tem mais. 6 peridots, 5 rubis e 8 safiras. Aqui, ó, e as rochas desconhecidas eu tenho 37 ainda para processar e virar essas pedras preciosas. Aqui, ó, as barras de prata, as madeiras processadas, a madeira crua, né? O carvão, a madeira para fazer fogueira, a barra de ouro, a barra de ferro, tudo que eu falei que produz aqui fica armazenado dentro do stockpile, beleza? Então essas são as construções que você pode fazer, e no próximo vídeo eu vou falar sobre os trabalhadores.